Minha nação, seja bem-vindo a mais um Entre Linhas. Aqui agora com um cenário novo, cada hora a gente muda o cenário, mas é sempre pra tentar melhorar e justamente mostrar os bastidores, né, pra vocês. O Entre Linha, na verdade, o objetivo dele é esse, é mostrar os bastidores de como eu escrevo, né? Até esses post-its que vocês estão vendo aqui atrás é uma técnica que eu uso para conseguir manter a meta de escrita, o controle. É legal porque é visual e tal, mas a gente pode falar nisso em algum outro episódio por aqui. Eu conto um pouquinho mais sobre. Como escrever o primeiro capítulo. É o que a gente vai falar hoje. Desde o Era Uma Vez, né? Desde começar com Era Uma Vez até E Foi Assim Que Tudo Começou, ou até mesmo começar do final, né? Digamos assim, tipo, você mostra o que tá acontecendo e depois você vai explicar. Tem vários jeitos de você começar um livro, vários jeitos de você começar o primeiro capítulo. Eu não sei porque isso é a dúvida de muita gente que às vezes me questiona, tipo, mas eu não sei como começar o meu primeiro capítulo. Então relaxa que no capítulo de hoje, no episódio de hoje de Entre Linhas, eu vou te mostrar como eu escrevi o primeiro, por que eu escrevi daquela maneira, como eu escrevi o primeiro capítulo de Ribbon. Lembrando que o Entre Linhas é uma série onde eu vou contando como eu escrevo as minhas histórias. E não são todas as histórias, né? Cada temporada, por isso que eu falo o episódio dessa temporada, cada temporada vai se basear num livro que eu tô escrevendo nesse momento. E o livro que eu estou escrevendo agora, a primeira temporada, é o Ribbon. Não é o primeiro livro que eu escrevo, tá? É só o primeiro livro que eu peguei e falei assim, olha, acho que eu posso documentar o passo a passo de eu escrevendo ele e ensinar outras pessoas a escrever a partir dele. O Ribbon, ele vai ser uma história que vai ficar gratuita no Wattpad, tá? Não sei se no momento que você tá assistindo esse vídeo ele já está lá, eu sei que alguns capítulos já estão, mas eu costumo colocar alguns capítulos só pra testar como é que as pessoas vão receber a história, mas eu só começo a postar pra valer depois que a história tá concluída. Nesse momento falta muito pouco pra eu conseguir concluir a história e colocar ela lá de vez. É claro que a gente tem um delay, né? O tempo que eu tô gravando aqui, esse vídeo vai subir, sei lá, semanas depois, mas eu acho importante sempre documentar. E aí eu vou dizer agora o como eu tô escrevendo. O primeiro capítulo, na verdade, como eu escrevi, né? Porque o primeiro capítulo já foi escrito já há muito tempo. Bom, como eu fazia nos capítulos anteriores. Vamos recapitular. Nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores dessa temporada, eu ensinei vocês como eu fazia pra estruturar as minhas ideias, né? Da onde vinha. Esqueci de falar que Ribbon é uma fanfic baseada em Naruto. Então, por isso mesmo que eu escolhi pra ela ser a primeira. Porque eu acho interessante pra quem quer, pra quem tem aquela vontade de escrever, mas não sabe como começar, ou não tem uma ideia autoral, né, original, você pode começar fazendo uma fanfic. E aí você vai estimular seu cérebro, você vai entender como é que funciona a estrutura da coisa e você vai acabar tendo, sim, ideias autorais, porque eu comecei assim. Dezenas de outros escritores também começaram assim, tipo, fazendo fanfic de outras histórias. E depois, cara, no final você vai ter suas próprias ideias, acredite em mim. Então, no primeiro capítulo no primeiro episódio, justamente eu mostrei como você consegue fazer, montar, estruturar essa ideia, principalmente a ideia através da fanfic. Aí eu tirei lá o que eu tirava, o que eu queria de Naruto pra colocar na minha fanfic. Não era tudo, era algumas coisas, uma parte. Qual é a ideia que vai fazer com que essa fanfic seja boa, né? Ou seja, qual é a linha central que eu vou usar pra contar essa história, o enredo dessa história, e tudo isso eu estruturei no primeiro episódio. Vou deixar um card aqui com a playlist de todos os outros entrelinhas. Depois eu ensinei como você pode definir os pontos de conflito e solução, que é o que eu chamo dos pontos principais, são os pontos pilares da história, que vai marcar o seu início, meio e fim, são os 3 pontos principais, e a partir deles você vai dividir os capítulos, que foi o terceiro episódio. Eu mostrei como eu pego esses pontos principais e estruturo isso. Tudo isso, gente, antes de começar a escrever, tá? É o passo a passo do planejamento que antecede você realmente começar a botar a mão na massa e digitar de fato. Depois, eu disse como eu escolho os meus personagens, que foi o episódio passado. E aí eu dei várias dicas de, tipo, como você fazer um bom personagem, como você não fazer um personagem que, sei lá, vá
ser inútil na sua história, como fazer um personagem que atrai as pessoas. Eu contei lá qual era o segredo pra fazer com que o seu personagem realmente fosse importante pra sua história e, principalmente, se conectasse com as pessoas, né? Tudo, eu acho que o segredo de toda história, além de ter a boa ideia, o que eu sempre toco nessa tecla, tipo, toda história precisa ter uma boa ideia, ou seja, qual é a lição que aquela pessoa que leu, assistiu, vai levar para a vida da sua história, e isso marca, são histórias que marcam. Além disso, o que também tem a ver com isso é a questão da conexão, né, da familiaridade, tipo, eu me enxergo naquela história, eu me enxergo naquele personagem, eu enxergo pontos daquilo na minha vida, então isso é importante para aquela história marcar a vida de uma pessoa que tá lendo. Ai, por que eu quero marcar a vida de uma pessoa que tá lendo? Cara, é porque isso que vai fazer a sua história ser uma boa história, é isso que vai fazer a diferença. Se você quer escrever só por escrever histórias bobinhas e que não tenham... História bobinha que eu digo é história que não tem um enredo, sabe? Não tem um bom enredo, não tem essa lição. Porque até uma história simples, tá? E uma comédia romântica, algo leve, pode ser uma boa história, desde que tenha essa estrutura, entendeu? História bobinha que eu digo, tipo, contar qualquer... Era uma vez uma vaca Vitória e o restante vocês conhecem, né? Enfim, isso é uma história. É uma história. Ué, contar a história todo mundo conta, né? História de pescador e etc. Só que não tem a lição de moral no final ali. E sim, pra mim, toda história, pra mim, uma história pra ser boa, ela precisa ter uma lição de moral. Independente do gênero, independente do que for o tema, pode ser uma história de terror e ainda assim vai ter uma comédia e ainda assim pode ter. Então, segue aí. Um exemplo também de comédia, só pra, já que eu comentei no assunto, um exemplo de comédia. Anime. Que é interessante, que é legal e que passa assim alguma coisa, por exemplo, em Gintama. Ele é muito engraçado, são vários episódios engraçadinhos e etc. Só que, cara, tem aquela questão por trás do tipo, ele tem alma de prata, alma que nunca quebra, ele protege o que ele ama e etc. Ele nunca vai se quebrar, no caso. É uma nova forma de dizer, tipo, ele nunca vai desistir. Não que ele não tem um objetivo, entendeu? Mas ele simplesmente não se deixa vencer fácil, independente da situação. E eu acho isso bacana, tipo, é um anime super comédia. Se você já viu, comenta aqui embaixo. E até outros também que você tenha visto, tipo, de comédia. Porque as pessoas acham que comédia não tem o que ensinar, entendeu? Tipo, porque parece uma coisa bobinha. Mas não é. Se for uma boa história, se tiver realmente a estrutura, como eu falei, qualquer história, independente do gênero, classificação, ele pode, assim, ser uma boa história. E é tudo também para o público que você escreve, né? Então, e hoje eu vou mostrar como a gente vai escrever o primeiro capítulo, como eu vou escrever o primeiro capítulo de Reborn. E como você pode começar também a escrever a sua história. Primeiro passo que eu sempre penso é façam escolhas estratégicas. Eu tenho esse quadro aqui atrás, não é por brincadeira. É porque eu adoro ficar planejando N estratégias com ele, não só a estratégia dos meus livros, mas a estratégia de conteúdo que eu trago pra vocês. Porque o quadro é ótimo, porque ele recebe tudo, é melhor do que o papel. Porque o papel geralmente a gente escreve com caneta, o lápis tem que ficar apagando com borracha, fica marcado e etc. Cara, o quadro branco ou negro, sei lá, o que você tiver, é a melhor coisa, porque você rabisca e você apaga, e você rabisca e você apaga. Eu amei esse troço aqui, meu queridinho. E fora os post-its também, que eu acabo brincando com eles, né? Os papel autoadesivo pra não fazer propaganda da marca. Mas, sacanagem. Fora o post-it que eu também uso pra montar as minhas estratégias. Como assim estratégia? A gente tá falando de um livro? Opa. A gente tá falando de um livro, tá falando de história e você vem com estratégia, assim. Se você me acompanha aqui há um tempo, eu falo de estratégia, falo dos metas, falo de planejamento, cara... o livro é um projeto, já falei sobre isso já no LNcast. Então, quando você aprende a escrever, quando você quer escrever, quando você quer levar a história a sério, independente se você quer virar escritor, tá? O negócio é tipo, você quer terminar de fazer aquela história, então você precisa aprender a fazer planejamento, você precisa aprender a definir suas metas e você precisa aprender a fazer estratégias. Gente, não é nada difícil, tá? É porque as pessoas montam, às vezes, umas coisas difíceis como fazer o planejamento do seu livro? Aí tem lá 300 planilhas para você preencher. Não é isso. O planejamento, ele é um mapa. E você pode, sim, fazer desde um mapa, sei lá, mundi, até um mapinha rabiscado no papel, entendeu? O importante é você saber para onde você tem que ir com aquele mapa. Então, independente. Você pode desde fazer, assim, 300 mil planilhas se você quiser fazer o planejamento, desde que você pode também
anotar no papel o que você quer fazer no caderno. Não tem problema nenhum. Eu tenho várias anotações minhas aqui nos meus cadernos, nas minhas agendas, e que são um planejamento, sim. E depois, óbvio, que eu vou estruturando na medida que eu preciso. Mas, não precisa ser. Se eu já desmistifiquei que o planejamento não precisa ser complexo, não precisa ser chato. Já falei em algum LNcast também sobre metas, tá? Ou futuramente eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre metas, pra desmistificar de vez isso da vida de vocês, pra vocês aprenderem a fazer de uma forma simples e fácil e que seja útil pra vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. Por quê? A estratégia nada mais é do como você quer inserir o leitor naquela história. É só isso. Tipo, como você quer conduzir o leitor dentro daquela história. Isso é uma estratégia. Por exemplo, você quer que aquele leitor se sinta culpado, né? Como se ele estivesse participando, ele soubesse de alguma coisa e ele quer contar pros personagens e ele não consegue porque ele sabe de tudo que tá acontecendo e o personagem e o protagonista não sabe, sei lá, né? É uma estratégia. Ou, não, você quer que o leitor saiba junto com o protagonista tudo que tá acontecendo. Ele também não sabe de nada e vai descobrindo as coisas aos poucos. Isso também é uma outra estratégia, né? E assim, ao longo da sua história, você vai adotando às vezes mais que uma estratégia, ou você vai dizendo pro leitor pra ele achar que ele tá sabendo de tudo, mas no final dá aquela reviravolta e todas as informações que ele tinha eram falsas ou mentirosas e ele é pego de surpresa tanto quanto o protagonista ou o protagonista que engana ele. Isso é uma estratégia de um dos meus livros, mas eu não vou contar qual. Mas o protagonista que engana ele no final. Isso é legal, só que isso tudo você precisa ter em mente antes de você começar a escrever. Não dá pra você ir tocando a história e depois mudar. Tipo, claro, acontece, você pode mudar, só que aí você vai ter que voltar. Volte 3 casas e mude, tipo, todos os outros capítulos pra ter coerência, né? Não faz sentido você começar de um jeito e depois adotar outro jeito no meio, se não foi algo pensado estrategicamente pra isso, tá? Pode, no meio do caminho, se você pensou o protagonista mudar de lado, né? De repente, ele era o mocinho e virou o vilão, e é uma reviravolta, não deixa de ser uma reviravolta. Toma uma atitude diferente, e aí tudo com uma explicação, tudo com um porquê de existir. Sempre, tipo, cara, beleza, eu quero fazer essa reviravolta aqui, mas faz sentido? Tava dentro da minha estratégia? Tem que pensar nisso. E a minha estratégia, a estratégia que eu escolhi pra Ribbon, era uma estratégia meio que avatar. Meio que cada leitor escolhesse o seu personagem favorito. Claro que isso acontece em qualquer história, mas aqui eu queria que ele fizesse não ao longo da história, mas já no início, antes de todo o enredo se desenrolar de maneira de um fluxo mais intenso, eu queria primeiro que ele escolhesse que tipo de personagem ele gostava mais. Como eu falei, a Ribbon é uma fanfic de Naruto, então obviamente o público-alvo dela são pessoas que gostam de Naruto e gostam da história, do universo e etc. Não pego personagens principais, eu falei isso lá no primeiro episódio, é uma versão atualizada, que eu só pego os poderes e um pouco do universo, mas os personagens são diferentes, 2 personagens só que vieram do Naruto original, mas eu explico lá o porquê. Mas eu pego os poderes, as histórias, alguns laços familiares e etc. E eu transformo isso, pros dias de hoje. E aí que vem o legal das pessoas que lerem, como são pessoas que gostam do Naruto, eu quero que elas leiam e identifiquem o personagem, já que já era um personagem favorito delas lá de Naruto, e elas se apeguem àquele personagem, entendeu? Eu quero que isso aconteça antes mesmo do enredo. Então, por isso que os meus primeiros capítulos são todos baseados em personagens, tá? Tanto que o primeiro leva o nome da personagem, que é a Naomi Akemi, a primeira que eu insiro pra pessoa ver. Na verdade, o primeiro capítulo, o que acontece? Eu quero que eles conheçam os personagens primeiro, e os primeiros personagens que eu apresento são os personagens que vão levar eles nessa primeira jornada, que é a primeira etapa da história, que é a colheita, como eu chamo, que é onde eles vão recrutar essas pessoas para fazerem parte de um estudo na China. E essas pessoas que são os ninjas com as almas adormecidas, elas estão espalhadas pelo mundo. E então eles vão atrás dessas pessoas para recrutar essas pessoas. Então a primeira pessoa que eu apresento é justamente a Naomi Akemi, que é uma das
uma das recrutadoras, uma das pessoas que vai nessa viagem e vai recrutando essas pessoas. E ela é uma pessoa mais pro olhar do leitor, que não sabe muito o que tá acontecendo. Só que ali eu já digo a personalidade dela, como ela pensa, como ela age. Então eu já apresento ela ali. E cada episódio eu vou mostrando quem a pessoa qual é o personagem, porque aí cada visita que eles fazem, cada recrutamento quem a pessoa é, e no próximo capítulo sempre a parte mais sentimental. Por que tem 2 capítulos para cada personagem? A história não vai ficar muito grande? Os capítulos são pequenos, porque eu sigo a linha de capítulo de mangá, que é aquele capítulo curto, ele tem aquele objetivo, tem aquela ação e pronto. Ele é curto. E eu sigo o mesmo padrão no Ribbon. Ah, mas tipo, mangá é mangá, livro é livro. Cara, inventa. Se der certo, deu. Se não der certo, beleza, eu faço de novo. Mas a gente também tem que ter aquela vontade de inventar e fazer diferente. Então a primeira coisa que você tem que ter é essa estratégia. Claro, eu sabia pra quem que eu tava escrevendo, né? Que eu sabia que era pros leitores. E eu queria criar essa estratégia. Tipo, igual nos videogames, sabe? A pessoa escolhe primeiro o avatar que quer pra depois ir jogar o jogo, certo? Tipo, escolhe qual é o personagem que ela quer pra depois ir jogar o jogo ao olhar daquele personagem. Alguns videogames são assim. Então, eu queria que a história tivesse essa estratégia de gamification, que a gente chama, né? Uma estratégia de game que levasse isso, entendeu? Levasse o leitor a se sentir parte daquilo dali através do olhar de um dos personagens que ele escolheu já no início. Porque o que acontece nos outros livros é, óbvio, a pessoa vai escolher, sim, os personagens. Mas a partir que o enredo vai tocando, aí que ele vai, tipo, escolhe um, aí de repente, não, esse daqui fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou pular pra outro. Claro que nada impede também na minha história ele pular, mas primeiro eu quero que ele crie um laço muito forte com 1, 2, e aí depois, se ele quiser trocar, ele troca. Mas que ele escolha um pra seguir o enredo da história. Algumas outras estratégias que você pode usar no seu primeiro capítulo. Como eu falei, você pode começar a contar o início da história. Eu escolhi apresentar os protagonistas, tá? Ou 2 protagonistas, digamos assim, porque tem mais que um na minha história. Foi o que eu resolvi, e os outros capítulos seguem a mesma linha de estratégia, apresentar os personagens. Mas você pode começar falando do início mesmo da história, tipo, como eu falei, era uma vez, ou tudo começou quando... Por exemplo, Yuru no Sekai, que é uma outra história que eu já escrevi, na verdade, mas eu posso falar um pouquinho sobre ela aqui. Yuru no Sekai, eu comecei apresentando o passado, antes da história começar, entendeu? Tipo, o que aconteceu antes de toda a história que eu vou contar começar. Qual é o passado daquilo dali? Então, eu inseri o leitor no passado. Tipo, olha só, lá no passado tinha um grupo de anciões que queria matar os Kamizuki. Eu não lembro muito bem dos nomes, mas queria matar lá os sobrenaturais, mas aí quando chegou, tiveram uma guerra, uma das pessoas dos sobrenaturais era muito poderoso e destruiu todo mundo, e aí hoje os naturais vivem à mercê ou à margem do reino, porque os sobrenaturais expulsaram eles dali e eles vivem sobre domínio, digamos assim, deles. Eles não podem ter acesso à tecnologia, eles não podem ter acesso a nenhuma ajuda que vem dos sobrenaturais, eles que se virem e se lasquem sozinhos. Então eu dou esse mundo e aí depois eu introduzo que por que eu introduzi por que hoje, né, no caso, no momento atual da história, os humanos têm tanto ódio dos sobrenaturais, assim também por que os sobrenaturais têm tanto ódio dos humanos comuns. Então, isso também pode ser uma estratégia sua, tipo, você começar a contar o passado antes. Tem histórias que existem esse passado. Óbvio que você também pode começar, então, do início, dizer, tipo, no meu exemplo, eu poderia não inserir essa história e poderia dizer o passado e poderia só começar a contar dali pra frente e ao longo do enredo eu ir explicando o que aconteceu. Tem várias histórias que são assim também. Também é uma estratégia. A questão, cara, é você começar. Também dá pra você fazer do meio, né, do meio do acontecimento pra frente. E depois, né, do meio do acontecimento, voltar pro início e depois ir pro final. É possível? É possível. A gente tem, por exemplo, esse exemplo em Caixa de Pássaros, Bird Box,
Que aí a primeira cena ali é já eles descendo a corredeira, tudo acontecendo. Depois ela volta pro início, até chegar naquele ponto que a gente... E ele vai indo e voltando toda hora, né? Pro meio, pro início, pro meio, pro início. Até chegar aquele ponto que a gente tá acompanhando. E aí chegou, né? Tipo, igual uma linha do tempo. Vou botar assim, pra entrar no quadro, né? Igual uma linha do tempo. Ele vem pro meio, pro início, pro meio, pro início, pro meio, pro início, até ficar na mesma linha e dali ele começa a escrever o final. Isso também é interessante. Cara, tudo questão de estratégia. O que você quer? Como você imagina que aquele leitor vai ser inserido naquela história e qual vai ser a viagem que ele vai fazer, né, até o final. E aquilo, gente, todas essas estratégias que eu peguei e tô mostrando pra vocês é porque eu já li histórias assim, é porque eu já vi histórias assim. Então é o que eu sempre falo sobre a questão de criatividade e você ter capacidade de escrever, vai procurar outras coisas pra você ler e dali você vai tirar ideias, entendeu? Ah, mas eu vou fazer igual. Cara, você vai pegar só o modelo de como o cara fez igual e talvez você monte diferente. Talvez na hora que você esteja montando a sua estratégia, você fale assim, ele fez desse jeito, mas putz, e se eu botar isso daqui também? Então, faça isso, experimente. É uma das fases da criatividade que está lá completa no meu IGTV. Só ir lá, são os primeiros vídeos. Você não vai se arrepender. Ok. Então, como eu já falei da minha escolha, eu apresentei os personagens principais. E eu apresento também um mistério, porque é legal ter essa aura de mistério pra pessoa, pra instigar a curiosidade pro próximo. A gente já falou, se eu não me engano, na apresentação dos capítulos, que todo capítulo precisa ter um gancho pro próximo, né? Tudo tem que ter a sua ação para que seja levado para o próximo capítulo. A gente sempre tem que estar aprendendo. Na verdade, a cada parágrafo a gente precisa estar aprendendo o leitor para ele ir para o próximo. Ele precisa saber o que vai acontecer, ele precisa querer saber o que vai acontecer. A gente não pode deixar ele no tédio ou contar tudo de uma vez. Precisa ter esse quê de suspense em toda a história. Não suspense em si, mas esse quê de curiosidade, tipo, o que vai acontecer? Sabe, trazendo, pra falar que eu não tô falando só de suspense, trazendo pra comédia, né, ou pra uma comédia romântica, fulano pediu cicrano em casamento, mas e aí, o que vai acontecer no próximo parágrafo? Ela vai aceitar, vai dizer sim, vai dizer não, e se ela disse sim, quais são as consequências desse ato? Se ela disse não, quais são as consequências disso? E isso vai sempre prendendo o leitor, você sempre tem que ter isso em mente. E, por exemplo, se eu realmente fizesse isso eu tô só mostrando os personagens, só mostrar por mostrar, não teria graça. Por isso que cada um tem 2 capítulos, né? 2 capítulos. Porque aí eu mostro quem eles são e mostro sempre assim, tipo, tem alguma coisa errada com esse cara e explico no próximo capítulo. Mas sempre quando eu tô explicando, eu mostro não só o personagem dono daquele capítulo, mas também os recrutadores conversando sobre o próximo carinha que vai vir no próximo capítulo. Então eu sempre deixo uma ponta de curiosidade, entendeu? Quando você inicia a sua história, você tem que entender... Sabe aquele Se Vira nos 30? É tipo isso, você tem... além do Se Vira dos 30, aquelas propagandas de YouTube que você sempre tá querendo pular, cara, aquilo dali os caras fazem milhões de estratégias pra pensar o que eu posso fazer pra que nesses 3 segundos a pessoa não queira pular, queira assistir até o final. Histórias estão presentes, ou a técnica do storytelling, né, que é contar a história, está presente em tudo na nossa vida, até mesmo nas propagandas, principalmente nas propagandas que a gente assiste. Tá vendo como escrever uma história é importante pra qualquer profissão? E aí, o escrever seu primeiro capítulo tem que ser a mesma coisa. Por isso que eu já insiro com uma... Além de envolver a pessoa com a personagem, que é a Naomi, eu ainda ali na conversa que ela tem com alguém, eu vou dizendo que ela tá participando de um estudo, que é algo, né, revolucionário, que ela tá na China, só que ela não é da China, tipo, então o que ela tá fazendo lá? Aí eu apresento outro personagem que é o S, que ele vive com o rosto tapado, né, máscara, etc. Ele não mostra o rosto pra ninguém. Por que ele faz isso? Quem é essa pessoa, né, que sabe tanto e tal? Falo muito do mestre deles, mas falo tipo assim, porque o mestre falou não sei o quê, porque o mestre não sei o quê, mas quem é esse mestre que eu não apresento? Então eu vou colocando várias coisas que deixam o leitor
sabendo da história, mas confuso e querendo saber mais ao longo dos capítulos, entendeu? Ao longo dos capítulos aí eu ainda vou revelando algumas coisas, mas vou mantendo alguns segredos, tipo, cacete, quem é esse mestre? Mas por que ele manda tanto? Como que esse cara tá em todo canto do mundo? Não sei o que, não, como que eles conseguiram? Então aí eu vou, sabe? E faz parte. Então, nos 30 segundos, no primeiro parágrafo do seu capítulo, você já tem que pensar como que você vai prender o leitor para que ele acompanhe você em todo o restante da história. E aí é sempre aquele joguinho, sabe? Você vai colocando uma migalha ali pro leitor, ele pega aquela migalha, você coloca outra e você vai jogando até você atrair ele pro final da história. E é assim que você consegue prender a pessoa até o final da sua história. Dica final aqui, né, sempre coloque seu leitor num ponto da história onde que se ele entrasse 1 segundo antes, ele já não ia entender mais nada, sabe? Tipo, meio que ele já começa na história, sabe? Porque você joga ele na correnteza assim, ele já tem que ir andando, tem que ir correndo. Não é apresentar muita coisa, claro, é aquilo. Tudo depende da sua estratégia. Tem livros que primeiro apresenta, orquestra tudo, explica cada coisinha do mundo e tal, de como funciona, como não funciona, pra depois entrar na história. Mas cuidado, isso daí às vezes, dependendo do público, pode não ser muito bom. Então é aquilo, conheça bem o público pra quem você tá escrevendo. Escreva só pra mim. Então, beleza. O que você gostaria de ler? Como que você gostaria de ler, né? E aí você faz. Mas é sempre legal, por exemplo, quando o leitor entra na minha história, eu já apresento ele, Naomi, que tá sentada no aeroporto, ela tá saindo da China em uma missão. Tipo, eu não digo como que surgiu aquela missão, não digo quem deu aquela missão pra ela, eu não digo quais foram os preparativos, eu já tô dizendo, tipo assim, ó, ela já tá indo, vai atrás. É exatamente isso que eu falo pro meu leitor, entendeu? Tipo, olha só, já tá acontecendo, então fique esperto, acompanha, porque senão você vai se perder. Então, economize o tempo do seu leitor. Só resumindo aqui o que a gente viu no episódio de hoje. Tenha uma estratégia para o seu primeiro capítulo. Então não tem como eu te dar uma fórmula do tipo assim, você vai começar escrevendo exatamente essas palavras. Não existe isso. Você tem que saber o que você quer escrever, né? E eu tô te dando aqui uma série de estratégias e meio de como você pode começar. Então você, primeiro, tem que traçar a sua estratégia para que o seu início esteja de acordo com o restante do livro e para que você já prenda seu leitor nas primeiras linhas. É importante você fazer com que o tempo do seu leitor valha a pena já nos primeiros parágrafos, no primeiro parágrafo da sua história. Lembra sempre das propagandas lá do YouTube, eu sempre lembro delas, tipo, o que eu posso fazer para que no momento que o cara lê o primeiro parágrafo, ele queira continuar pro próximo, que o primeiro capítulo prenda esse cara e que ele queira ficar comigo o resto da história inteira. Seu primeiro capítulo é a porta de entrada. Então você precisa fazer com que o cara goste. Já começa no primeiro parágrafo. Economize o tempo do leitor, prenda ele ali nos 30 segundos. E sempre comece a história de um ponto que a pessoa já se sinta ali na ação, se sinta... Não a ação, eu gosto sempre de explicar, não é que é ação, pode ser um romance, que seja, mas que a história já esteja acontecendo, entendeu? E que ele já esteja ali, tipo, no acontecimento. Como eu falei, eu já fiz, sim, histórias que eu primeiro dei o passado e depois eu continuei a história, porque era importante para aquela história, era uma estratégia. Então era por isso, era uma estratégia. Sempre. Como que eu começo meu primeiro capítulo? Pense na estratégia, pense em como você quer que o seu leitor fixe na sua história e sempre economizando o tempo do seu leitor. Sempre pensando, como eu posso prender esse cara em 30 segundos? Seja essa pessoa, pense, coloque seu cérebro pra pensar. E como eu dei já a dica aqui, veja... Analise, pesquise como que os primeiros capítulos das histórias que você mais gosta ali dentro da referência que você tem daquilo dali. Mais uma vez, a estratégia que eu escolhi para fazer com que Ribbon fosse que cada capítulo apresentasse um personagem, não é só uma estratégia minha. Se você pegar qualquer mangá ou anime, né, porque, enfim, a reprodução, você vê que cada capítulo eles, querendo ou não, vão introduzindo algum personagem, entendeu? E vão focando naquele personagem, no poder dele, como ele não sei o que, depois a história, etc. Sem deixar que o enredo caia, algumas coisas vão acontecendo para que aquele personagem seja inserido.
E aí, quando todos os personagens, ou pelo menos os personagens principais, para aquele momento, para aquele ato, estão reunidos, é aí que o enredo começa de fato, tá? Então, tipo, não é nada original, é uma coisa que eu fui pegando, eu só adaptei de mangá e botei dentro de um livro. Vamos ver se dá certo, eu espero que dê. Minasan, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho do como você pode começar. São N possibilidades. Tudo que eu quero é que você não queira algo engessado. Porque eu não vou dizer imitar. A gente pode imitar as pessoas algumas vezes, não copiando, né? Tipo, ele fez assim, eu posso tentar fazer igual. Pode fazer isso, só que se permita tentar. Permita-se errar, porque é sua primeira história, ou nem que seja também, não é a minha primeira história, e eu tô tentando outras coisas. Não vou fazer exatamente todas as minhas histórias iguais. Eu vou tentar, eu vou fazer várias coisas diferentes ao longo da minha vida. Espero fazer 300 coisas diferentes. Ops! 300 coisas diferentes ou mais. Então, liberte-se. Liberta a sua imaginação. Deixa ela fluir. É a melhor coisa que você pode fazer. Então é isso. Esse é mais um episódio do Entre Linhas. Você já sabe, qualquer dúvida pode me seguir, pode me perguntar nas redes sociais ou deixar alguma dúvida aqui nos comentários do YouTube. E para quem tá assistindo em tempo real, prepare-se, porque vai começar uma nova turma do Gai, que é o grupo Aprendiz de Escritor, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, prepare-se. E além disso, agora a gente também tá com um canal no Telegram. O link vai estar aqui embaixo. Se você quiser também baixar o e-book para aprender a escrever uma boa história em 3 passos, que eu dou lá um resumão do método que eu uso para escrever as minhas histórias, é de graça, grátis, 0800. O link também tá aqui embaixo, tá bom? Minasan é isso, um beijo grande e até a próxima!